E aí nós temos uma questão da banca. A gente a gente sabe, tá certo. Hoje em dia, o agente, ele é usado na linguagem, né? Eu até ensino aos meus alunos que é eu, tu, ele, ela, você, a gente. Só que tem que ser escrito separado, né? Que alguns, gente, escrevem junto. Eu já vi vários, né, doutores, eu tenho certeza de que não fazem isso, mas uma grande parte das pessoas, maioria, né, coloca lá e já põe um agente junto. Só que eles colocam assim: existe uma inadequação gramatical quanto a, e um detalhe, uma dica da professora. Quando você fizer uma questão, qualquer questão, você tem que pegar a sua caneta, o seu lápis e sempre marcar essas palavras não é correta. Eu procuro a alternativa correta, a incorreta, a inadequada, entendeu? Então, a gente tem que saber que aqui existe uma inadequação gramatical, ou seja, há uma questão que dentro desse contexto está inadequado. Essa questão que está colocada como errada é uma questão de acentuação gráfica, é uma questão de ortografia, né? A questão se está escrita com a letra errada, né? Regência, que é aquela que você tem um verbo ou um nome e o complemento desse verbo e desse nome com o uso de uma preposição ou não e a preposição correta, e se você tem um erro de pontuação, ok? Então, qual é a inadequação? Bom, primeiro a gente vai ver se tem de acentuação gráfica. A gente sabe que essas coisas, às vezes, está acentuado correto, existe realmente o acento grave aí, porque a gente está falando que de vez em quando, porque se eu contar as vezes que eu fiz prova de concurso público, eu um dia, no dia anterior, fui fazer compras para me distrair, então, às vezes, não tem um acento aí. Só que quando tiver o sentido de vez em quando, ele passa a ser uma locução prepositiva, tem o acento para ter esse sentido. Efêmeras, está certo, né? Nós temos uma proparoxítona, a antepenúltima acentuada, o efêmeras, é assim que a gente acentua, chamando a palavrinha, né? Né? Eu ensino assim. É uma palavrinha chamando, como eu sei que tem um acento, aí a gente chama, sabe? Ou sabe? A gente não acentuou, né? Ô gramatical, vem aqui, né? Agora, se eu falo, ou vem aqui, né? Então, a gente vai ter o acento, tá tudo bonitinho, não tem um problema, não tem o problema de ortografia, as palavras estão escritas de acordo, né? Coisas não está com Z, vezes não está com S, regência está tudo certinho, e aí nós temos um erro de concordância. A gente sabe, tá certo, a concordância se deu corretamente, que essas coisas, elas são efêmeras. O que são efêmeras? Essas coisas. Mas é tão bonito, é tão bonito. O que é tão bonito? São essas coisas. Então, aí a gente deveria colocar a concordância exatamente assim. A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas são tão bonitas.
ok? Seria a concordância correta. Não há erro de pontuação, porque a gente tem aqui duas vírgulas, e essas duas vírgulas aqui, elas indicam que nós separamos aqui esse às vezes, né? Ele pode ser retirado daí, esse às vezes, porque ele quer dizer de vez em quando. Eu não poderia deixar sem a vírgula, porque ó, se coloco sem a vírgula, a gente sabe que essas coisas as. A gente sabe que essas coisas as. Não fica estranho? Coisas as. Então, aí para quebrar e dar um sentido bonitinho ao bloco, então a gente sabe que essas coisas. Parei, não para respirar, viu? Então estava cansada não. Mesmo porque essa ideia de que a vírgula ela é utilizada como uma pausa para respirar, professores de Fundamental 1, quando ensinavam vírgula, fulaninho, beltraninho, tem que ter uma pausa para respirar. Imagina, quem disse isso? Não é assim que a gente fala. Você tem que dar uma pausa para ter um sentido no bloquinho, meu filho. Não pode, porque a pessoa, por exemplo, eu tenho alunos asmáticos, né? Eu tenho uma irmã asmática. Se ela for por vírgula ou ler alguma coisa, ela lê com vírgulas, né? Ela fala, gente, sabe que, né? Teriam quantas vírgulas? Pelo amor, né? Então, fala assim, professores do Fundamental 1, quando vão ensinar as criancinhas lá atrás, pelo amor de Deus, a vírgula não é pausa para respirar, não. A vírgula é a pausa para dar um sentido ao bloquinho. Aquele bloquinho, ele precisa ter um sentido. Aí coloca uma vírgula. E aquele bloco, ele foi colocado a vírgula para aquilo, certo? O Programa Nacional de Gestão de Custos é um conjunto de ações que visam promover a gestão de custos no âmbito do Sistema Único de Saúde, destinados a gestores de unidades e de secretarias de saúde. Cabe aos gestores de unidades. Alternativa A: estimar os custos de um novo serviço e ou procedimento a ser disponibilizado à população. B: melhorar a gestão dos recursos do teto orçamentário municipal e estadual. C: possibilitar a cuidadosa comparação de seus custos com as outras unidades assemelhadas, com base em critérios adequados e conscientes. D: analisar regionalmente o desempenho dos estabelecimentos, serviços e redes assistenciais, podendo otimizar o uso dos recursos públicos. Qual dessas alternativas cabe aos gestores das unidades, de acordo com a Política Nacional de Gestão de Custos? E essa aula, ela é totalmente diferente do que a gente está acostumado a estudar, né? É uma aula difícil, bem difícil, porque é diferente do que a gente faz na odontologia. Por isso que eu até comentei alguns minutinhos atrás, vale a pena estudar novamente, porque como são conceitos muito diferentes do que a gente está acostumado, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para poder conseguir entender cada processo. Por exemplo, gestão de logística e materiais. A gente não está acostumado a fazer isso em odontologia. E lendo mais, quando a gente faz de gestão gestão de materiais e logísticas e tenta aplicar isso à parte pública, né? Porque aqui a gente está falando de gestão de logística e materiais no setor público. É bem difícil, tá? Mas assista mais de uma vez, tanto para você que está aqui acompanhando, quanto para quem vai assistir as aulas depois. Como não é uma matéria muito fácil, a minha indicação é que assista mais de uma vez para os conceitos sedimentares. Eu tentei montar essa parte que é difícil para vocês, uma sequência lógica. Então, você viu que a gente começa lá com noções de planejamento e termina aqui em gestão de custos. É uma sequência lógica. Planejamento,
gestão organizacional, tipos de gestões organizacionais, processo licitatório. Depois a gente vem para gestão de materiais e logística e encerra com gestão de custos. Tentei fazer de uma forma em que trace uma linha de raciocínio para que vocês consigam chegar no resultado final, tá? Estas células, no caso, uma dessas aqui, que está relacionada nas alternativas, estas células secretam os precursores das fibras colágenas, reticulares e elásticas, assim como substância fundamental da polpa. São as células mais numerosas do tecido conjuntivo pulpar, especialmente na região coronária. O texto se refere às células. Letra A, odontoblasto. Letra B, macrófago. Letra C, plasmócito. Letra D, fibroblasto. Ou letra E, células ectomesenquimais. 5 segundinhos. Vamos analisar aqui, uma por uma? Eu vou mudar a cor da caneta aqui, que eu gosto da canetinha vermelha agora, para analisar aqui. Então, vamos aqui. Essas células secretam os precursores. Quem secreta a fibra colágena? O odontoblasto secreta. Fibroblasto também. Só que fibras reticulares e elásticas, só quem secreta é fibroblasto, primeiro. O odontoblasto, ele só produz colágeno, porque ele produz colágeno da dentina. Tá? Um pouco de fibra elástica, alguns autores relacionam odontoblastos, porque produzem um pouco de elastina, misturada ao colágeno da dentina. Mas são alguns autores, são poucos autores que relacionam o odontoblasto com fibras elásticas, reticulares nunca. Legal? Assim como substância fundamental da polpa. Substância fundamental amorfa, quem produz é o fibroblasto. São as células mais numerosas, fibroblasto. Tá legal? Por que ele coloca aqui especialmente na região coronária? Legal? Isso aqui é interessante para a gente analisar. Porque a polpa coronária, em relação à polpa radicular, se você comparar uma polpa com outra, elas são diferentes na quantidade de células. Polpa coronária, eu tenho muito fibroblasto, porque o metabolismo da minha polpa coronária é muito maior que a radicular. Por uma simples razão, a coroa fica exposta à injúria, ao meio bucal. A raiz do dente fica protegida por um periodonto de proteção. Então, eu tenho uma raiz protegida, onde eu tenho um tecido pulpar com menor metabolismo. Lá em cima tem que ser rápido, ligeiro. Frente a algum tipo de agressão, eu tenho uma polpa que tem que se mexer rapidamente. A raiz não, a raiz é tranquilona, de boa. Então, por isso que os fibroblastos são em maior número na coroa, tá legal? Então, eu tenho odontoblasto? Não. Macrófago, já falei para você, célula de defesa. Plasmócito, defesa. Então, os fibroblastos é a resposta certa. D. É isso aí, Franciara Leite. Tá matando o pau aqui. Células ectomesenquimais. O que são células ectomesenquimais? Vocês lembram lá na embriologia? Tem células ectodérmicas e tem células mesenquimais. Vale a pena a gente falar sobre isso, porque pode aparecer mais uma coisinha aqui. Tá legal? Então, lá na minha embriologia, eu tenho as células do ectoderma, que formam o órgão de esmalte, e as células mesenquimais, que formam a papila. Certo? Nesse momento, na fase de capuz, quando começa a se desenvolver órgão do esmalte, de origem ectodérmica, e papila dental para a futura polpa, de origem mesenquimal, células da crista neural do embrião, lá da crista neural. O que é crista neural? É a estrutura primitiva que vai dar origem ao sistema nervoso central. Né? Cérebro, cerebelo e medula espinhal. Então, vai dar toda a formação do meu sistema nervoso central. Quem vai dar? A minha crista neural, que é uma estrutura primitiva. Essas células são de origem ectodérmica. Olha que interessante. Então, a minha crista neural, células ectodérmicas. Não se sabe bem o porquê,
tá? Existe uma quimiotaxia para as células da crista neural invadirem a minha papila. Esquece o órgão do esmalte. Estou falando de papila dentária. Células da crista neural invadem a minha papila. Células ectodérmicas invadem uma massa de células mesodérmicas. E aí, algumas células dessa papila viram células mistas, ectodérmicas com mesodérmicas. A gente chama de células ectomesenquimais. Na verdade, são células de origem ectodérmicas, da crista neural, que estão presentes no meu mesoderma. E aí eu chamo de essas células ectomesenquimais. São essas células que vão dar origem aos odontoblastos. Preste atenção nisso. Células ectomesenquimais são células ectodérmicas oriundas da crista neural que invadiram o meu mesoderma, papila dental. E aí foram chamadas de células ectomesenquimais. Essas células, exatamente essas, porque as outras células do tecido mesenquimal vão dar origem aos fibroblastos. Vai produzir colágeno do meu tecido conjuntivo. Agora, essas células da crista neural, que agora são chamadas na minha papila de células ectomesenquimais, vão dar origem aos odontoblastos. Diferenciam-se em odontoblastos. Ou seja, odontoblastos, olha só a conclusão. Odontoblastos são células que se diferenciaram de células primitivas ectomesenquimais, que vieram da crista neural. Vamos parar para pensar? Quais são as células que vão se diferenciar na crista neural? No futuro, formou-se todo o sistema nervoso central. Quais são as células principais do sistema nervoso? Neurônios. As células ectomesenquimais na papila, lógico, não vão se diferenciar em neurônios, se diferenciam em odontoblastos, mas têm a mesma origem primitiva da crista neural. Então, diz-se de que neurônios e odontoblastos são irmãos gêmeos. Só que com funções diferentes, porque estão em locais, em tecidos diferentes, mas têm a mesma origem biológica. Se tem a mesma origem biológica, tem o mesmo comportamento. Eu não falei para vocês que neurônio morreu, não se divide? O odontoblasto também não se divide. Engraçado, né? Porque os fibroblastos se dividem. Os fibroblastos são de origem mesodérmica, do mesênquima. Os odontoblastos são de origem ectodérmica, da crista neural, mas que estão no mesênquima. São chamados de ectomesenquimais. É isso. Legal? Mais um indício, já é uma coisa um pouco mais profunda, mas para que vocês entendam, né? Mais um indício de que essas células odontoblastos vieram lá da crista neural é de que essas células odontoblastos, elas são capazes de despolarizar a sua membrana e transmitir impulso nervoso para as fibras nervosas da polpa. Elas atuam como neurônios, transmitindo impulso nervoso. E aí você tem o prolongamento do odontoblasto dentro da dentina, e aí quando eu passo a broca ali, ó, eu estimulo o prolongamento, ele despolariza a membrana, faz sinapse com uma fibra nervosa da polpa, leva até o cérebro através dos neurônios, aí sim, e aí você sente dor. É uma das justificativas da dor de origem pulpar, né? Os odontoblastos são capazes de transmitir impulso nervoso. Tá? É interessante a gente pensar nisso, porque aparece essa denominação, ectomesenquimal. Legal? Fibroblastos estão na polpa radicular? Sim. A Endo colocou assim, os fibroblastos estão mais presentes, a sua colocação foi excelente. Como tem mais metabolismo na coroa, os fibroblastos são mais encontrados na coroa. Na polpa radicular, se encontram mais fibrócitos. Está corretíssimo. É isso aí. Não quer dizer que eu não tenha fibrócitos na polpa coronária e que eu não tenha fibroblastos na polpa radicular. Eu tenho tudo. Mas a predominância na polpa coronária é de fibroblastos, a predominância na polpa radicular é de fibrócito.
Para quem não sabe, fibrose e fibroblasto é a mesma célula, mas em estágios de síntese diferente. Uma está em constante síntese e a outra está em repouso. Só isso. Também faz síntese, mas uma quantidade muito pequena. A colocação está excelente aqui. É isso mesmo. Na polpa radicular a gente encontra mais fibrose do que fibroblastos.